gente, boa noite. Estamos aqui, eu e minha parceira Ariana Coelho, para apresentar para vocês o podcast Te Conto Depois. Vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa. Eu sou Carla Parente, sou fisioterapeuta, CEO da empresa Físio Brasil, no qual a gente atende pacientes em home care na área de fisioterapia e cursos na área da saúde. Agora é com você, Ariana Coelho. Eu sou a Ariana Coelho, administradora de empresa e corretora também de imóveis. Atuo nos 2 ramos em Palmas e já estou aqui já há 22 anos. E é isso aí, Carla. Gente, muita gente tem me procurado no privado para saber, gente, como que surgiu essa ideia? Pois é, vou falar para vocês. O podcast Te Conto Depois surgiu através de uma oportunidade de um empresário, do qual é o nosso patrocinador oficial, Hosp Físio, que falou: Carla, sua visibilidade é muito boa da Físio Brasil. Vamos aproveitar e vamos fazer um podcast? Pensei e topei. Aí ele falou: Carla, vamos procurar alguém empoderada, uma mulher com uma visibilidade igual a sua, para a gente fazer um podcast. Eu imediatamente conheci a Ariana, fomos nos conhecendo e perguntei: Ariana, você topa fazer um podcast? E como as mulheres empoderadas, nós não podíamos dizer não. Então, aceitei o desafio de começar esse trabalho, que eu sei que será um grande sucesso. E onde nós iremos abordar assuntos como na saúde, empreendedorismo e na política também, que é algo que eu acho que vai atender todos os públicos. Isso mesmo. Gente, a nossa intenção do podcast é trazer um bate-papo muito tranquilo sobre vários ramos. E hoje a gente está aqui com um cara, um empresário, um jovem super famoso no estado do Tocantins na área da gastronomia, Rony Abrão. Olá, Carla, olá, Ariana. Muito obrigado pela oportunidade. Primeiro, parabéns aí pela iniciativa. Vai ser um estouro, vai ser sucesso. Estamos nessa caminhada aí da gastronomia. Você sabe que a gente tem uma ligação muito forte, não é de hoje, e já estamos há 4 anos no mercado e a ideia agora é só expandir, crescer, e não paramos um minuto nenhum, nem um segundo, e sempre caminhando em frente. Isso mesmo. Então, sem delongas, vamos começar as perguntas. Rony, ficamos muito felizes com a sua presença e quero que você fale para nós de onde surgiu essa ideia de Mr. Bull. Bom, Carla, nós somos a minha família, que nós trabalhamos sempre juntos, né? A gente veio do setor industrial, então a gente passou a vida quase toda trabalhando na área de usina de arroz e depois nós fomos para cerâmica. Passamos 16 anos no ramo cerâmica. Lá em Paraíso, né, Rony? Aqui. A cerâmica era aqui e a indústria de arroz era lá. Ah, certo. E aí, aqui em Palmas. E aí, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com essa área de bar e restaurante. E a minha família sempre teve muita ligação com a gastronomia. Isso, estou falando de um nível, assim, muito grande. Todos os tios já tiveram alguma coisa ligada à gastronomia. Todos os tios já estiveram dentro, alguns ainda estão. Mas nós sempre evitamos, né? Sempre evitamos essa... Na verdade, sou eu, meu pai, que é o Mimi, e o meu irmão Júnior, que somos sócios, e minha mãe, que está sempre junto. Então, nós nunca tivemos essa ideia, porque nós sempre trabalhamos na área de construção, na área de máquina, na área de indústria, então não tinha muita coisa a ver. Mas isso sempre ficava me batendo ali para a gente seguir esse caminho. Até que em 2014 nós tivemos que fechar nossa indústria, né? E a ideia já era algo que eu já trabalhava na minha cabeça, o Mr. Bull. Era algo que eu já vinha há muito tempo buscando domínio, né? de site, já vinha estudando a possibilidade de registrar o nome, mas tinha outro formato, né? Então, quando nós fechamos a nossa indústria em 2014, eu pendi para estudar para isso. E meu pai e meu irmão foi para outra área que era de máquinas, né? De locação de máquina agrícola e para construção civil. Mas eu fiquei o tempo inteiro voltado para essa questão da alimentação, né? Até que nós definimos um formato, né? Chamei os 2, os 3 na verdade, e definimos para onde a gente ia. Então tinha um formato que a gente queria. Desde criança nós trabalhamos muito com carne. Em 2011, mais ou menos, eu dei uma aprofundada maior nesse mundo da carne. Estudada maior, estudamos.
O mundo estava se transformando em relação à carne. A grande virada do Brasil veio em 2015, que foi bem depois que a gente fechou a indústria. Certo. E aí nós encaixamos uma coisa na outra, fomos estudar o mercado e chegamos ao ponto que a gente queria. E aí demos o start e chegamos onde nós estamos. E Rony, me fala aí, se você pudesse dar uma receita de sucesso, qual seria? Olha, uma das coisas que eu acho mais importante é você estudar muito o setor que você quer atuar. Sim. Eu acho que não pode ficar enrolando demais, porque como todo mundo está dizendo por aí, é melhor feito que perfeito. Então você vai consertando no caminho, mas definir bem. Gente que é empreendedor tem uma empolgação muito grande. Então geralmente a gente tenta diminuir problemas, achar que a gente vai dar conta de dar um contorno, achar que a gente pode fazer isso de uma outra maneira, e quando chega no fato de operar, você não consegue. Então, por exemplo, um lugar como o meu que precisaria de ponto. Nós rodamos muito tempo atrás de ponto, atrás de um lugar. Sim. E às vezes a gente cansava de procurar e queria um lugar que tivesse a característica física, mas não de posicionamento. Então, às vezes a gente cedia. Não, vamos montar aqui. Aí sentava e falava, não vamos montar aqui. A gente tem esse problema de estacionamento, a gente tem esse problema disso, a gente tem... Então, uma das coisas que a gente tem que observar é justamente o formato que você quer colocar. Não deixar o sentimento, a vontade ultrapassar a razão. Né? Então, isso foi assim fundamental para nós. E isso teve uma repercussão enorme no nosso negócio, porque mesmo tendo essas dificuldades, nós fomos para uma avenida que, apesar de ser centralizada, ainda não tinha o movimento que tinha. Então, culminou bem no movimento que a prefeitura estava tendo de fazer uma revitalização na avenida e parecia que estava fazendo para nós, entendeu? Eu digo assim, estava tão alinhado que parecia que a gente estava chegando junto com a revitalização. E aí, hoje é uma avenida gastronômica bem movimentada, e isso é legal para caramba, porque é parte do que a gente ajudou a trazer, né? Sim. Então eu acho que isso é fundamental, é você focar, ter domínio do que você está fazendo e não deixar que nada te desvie o foco. Porque para empreender, a gente tem, quem é empreendedor tem a cabeça acelerada, quer o tempo inteiro estar fazendo e às vezes quer pular uma etapa que a gente não pode pular. Que é muito importante, né? São estratégias que tem que ter, que tem que seguir. Não adianta colocar o carro na frente dos bois, né? Como dizem nossos pais, né? Não adianta. Rony, eu participei da Arena Mr. Bull, o maior encontro de churrasco que já teve na região norte. Eu queria muito entender e saber como que surgiu essa ideia e como que foi para você e sua família ver um resultado maravilhoso, porque eu fiquei encantada e quero ir em todas as outras. Obrigado, Carla. Carla, é o seguinte, o mundo da carne deu uma mudada, né? Então, assim, o mundo já vem mais acelerado nesse processo, mas o Brasil veio acompanhando. E quando aconteceu, que foi, eu posso dizer que existe uma virada muito grande, que foi num festival que teve em São Paulo, que chama Churrascada. Então, assim, foi o evento que despertou todos os outros estados para que seguissem no mesmo caminho. Já vem uma modificação no mercado da carne desde lá do começo, que é desde a seleção genética, desde todo o cuidado com o animal, da preocupação com o meio ambiente. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Só que a gente não tinha isso não chegava no consumidor, né? Então, mas os Estados Unidos, a Austrália, já vinham fazendo uma transformação muito grande nesse setor, inclusive sabendo que existe uma tendência a diminuir a produção, mas aumentar a qualidade para o futuro, eles viram a possibilidade de você estar pegando um mesmo animal e fazendo cortes extremamente diferentes, com sabores que a gente antigamente não colocava na grelha, coisas que a gente não colocava para churrasco, que hoje são possíveis. E junto com isso, foi a final, estava fechando a minha indústria em 2014, e aí eu vi essa história da churrascada. Então, de lá para cá, eu falei, cara, isso é minha cara, eu vou ter que fazer isso. Entrei em contato com o pessoal na época, fui lá para falar com o pessoal na época. Nossa, que bacana. E aí eles não tinham a ideia de fazer essa... Na verdade, eles nem sabiam onde eles estavam, de fato, entrando. A transformação que eles estavam fazendo, né? Mas ficou isso na nossa cabeça. Quando nós definimos, em 2017, que a gente ia para esse mercado da carne, e assim... Tudo que a gente faz, a gente tem que mergulhar. Então, eu falei, se a gente vai fazer, a gente também vai ter esse projeto, a gente vai correr para esse rumo.
E aí culminou assim, com o momento que estava bombado essa coisa de carne, tá? Fazendo muito em grandes centros. Quando assim, os grandes eventos eram nos grandes centros. E as nossas regiões, norte, nordeste, que tem uma dificuldade maior de entrar no ramo, a gente estava buscando ainda. Eu falei, ó, a gente vai fazer algo menor, mas atendendo um padrão, atendendo um crescimento. Mas, na verdade, quando a gente começou com essa história de menor, não deu. A gente foi aumentando, aumentando, e chegou assim num patamar que ficou o maior do norte. Maior da região. A gente pesquisou muito, viu, Rony, sobre você e o Mr. Bull, pode ter certeza, viu? Foi muito legal, assim, superou todas as expectativas. A gente conseguiu trazer uma experiência gastronômica que muitas pessoas jamais teriam. Então, desde de carnes exóticas, como jacaré, até uma raça Wagyu, uma raça bem cara, bem difícil de ter por aqui, nós conseguimos trazer. Conseguimos mostrar para as pessoas o nível de produção de proteína que nós temos no estado. Assim, foi uma transformação gigante o que os produtores estão fazendo. Antigamente a gente tinha aquela coisa de chegar no açougue, assim, é da minha época, né? Sim, da nossa época. Para assar, chegava no açougue e falava, eu quero carne para assar. O açougueiro perguntava, para espeto ou para grelha? E hoje, assim, tem uma diferenciação enorme. A gente tem um monte de gente que veio estudando, veio trabalhando, veio tirando dos mesmos cortes outras peças que hoje faz um churrasco diferenciado, um churrasco experiência. Antigamente tinha aquelas bacias de carne, hoje já é um negócio mais direcionado. Mais requintado também, né? Um pouco mais apurado, né? Vamos dizer assim. E assim, dentro desses, né, todos esses questionamentos, dúvidas, quais foram os 3 maiores desafios de um empreendedor tocantinense? Olha, tocantinense, nós temos uma densidade demográfica muito pequena, né? Eu acho que para nós é o maior desafio. E você tem que, Palmas em especial, ela é como Tocantins, ela está muito espalhada num território muito grande. Então você não tem aqueles núcleos centrais que tem aquele monte de gente passando, que tem aqueles movimentos concentrados. Então você tem que definir um lugar e trabalhar o lugar também. Como para esse ramo, nós temos pouca gente e muita oferta. Então, assim, hoje tem uma quantidade enorme de bares e restaurantes. E eu estou falando desde o espetinho da esquina, que é uma delícia, até restaurantes mais caros. E uma oferta muito grande, pouca gente para estar nos estabelecimentos. Então, esse, para mim, é o maior desafio, é colocar pessoas dentro do seu estabelecimento. Né? Aí vem uma série de coisas que você tem que fazer para que as pessoas estejam sempre indo. E graças a Deus a gente tem conseguido. Rony, nesse período, são 4 anos de Mr. Bull, certo? Cite para mim 5 benefícios que fizeram você ter certeza que você estava no caminho certo. Além do apoio total da sua família, que eu sou fã, seu Mimi, tia Rosinha e o Emivaldo, que eu conheço desde pequeno, né? Nós fomos criados todo mundo no colégio, né? Então, a gente tem essa amizade. Então, assim, eu queria que você me falasse o benefício. Além do benefício do apoio familiar, quais são os outros benefícios que você vê na criação dessa empresa? Carla e Ariana, tem uma coisa que as pessoas não gostam de falar, eu gosto muito. Para tudo, e eu falo isso sem mimimi, tá? Para tudo aqui no estado tem uma questão seguinte. Quando a gente opera para qualquer tipo de negócio, as pessoas falam, mas a mão de obra aqui é muito difícil. Muito difícil. Sim. E eu acho que é difícil. Mas ele é um campo aberto. Se a mão de obra é difícil, você tem um monte de coisa que você pode introduzir. Então, assim, treinamento o tempo inteiro, mostrando para as pessoas outro caminho. Não adianta você fazer alguma coisa que você não transforme a vida de alguém. Então, assim, quem está ao redor, você tem que estar envolvendo. E existe um negócio tão bacana que a gente tem um turnover tão baixo lá, assim... algumas épocas são maiores, a rotatividade de funcionário, mas geralmente a gente mantém muita gente. Que bom. Mas desde que a gente valorize essas pessoas. Mas eu não quero só que elas tenham